Eu vou falar sobre dois artigos do Código de Processo Civil. Qualquer edital que caia atos processuais, esses dois artigos 190 e 191 pode cair na prova. Principalmente, pessoal, porque eles não têm correspondência no Código de 73. Então há uma novidade aqui. Em síntese, pessoal, negócios jurídicos processuais são acordos, convenções que as partes podem fazer no processo. Existem negócios jurídicos processuais típicos, situações que estão expressamente previstas no código. Estão lá, tá lá escrito em algum artigo do código que as partes podem fazer um acordo. É aí por isso que se diz que são típicos. O principal exemplo, pessoal, o exemplo mais comum, mais famigerado de negócio jurídico processual típico é a cláusula de eleição de foro. Cláusula de eleição de foro. Lembra quando tu estuda aquela matéria de competência no CPC? Competência relativa, territorial. Quando tu estuda lá, tem um artigo que vai falar que as partes podem eleger foro. Então as partes vão lá, celebram um contrato e aí no contrato elas colocam uma cláusula dizendo que se tiver uma ação, por exemplo, uma ação judicial sobre esse contrato, sobre direitos e obrigações desse contrato, essa ação, então por isso que se falam que as partes elegem foro. E aí elas colocam uma cláusula de eleição de foro. Esta cláusula de eleição de foro é um negócio jurídico processual, nesse caso típico porque está escrito ali no código. Tá? Então, negócios jurídicos processuais típicos. Existem outros exemplos. No final eu vou só mostrar uma listinha ali de outros exemplos. E, pessoal, também existem os negócios jurídicos processuais atípicos. Por que atípicos? Porque não estão escritos no código, não tem um artigo expressamente dizendo. Para esses negócios jurídicos processuais atípicos, o novo CPC ele vem e traz regras a serem observadas nesse negócio jurídico processual atípico, caso as partes celebrem. E aí que entra o artigo 190. Ele vai falar justamente isso, de regrinhas para negócios jurídicos processuais atípicos. E aí que a novidade aqui. No CPC de 73 não tinha um artigo específico trazendo regras a serem respeitadas para negócios jurídicos processuais atípicos. Vamos ler o artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres antes ou durante o processo. As partes podem estipular mudanças no procedimento, tá? E olha só, convencionar sobre ônus, poderes, faculdades, deveres. E olha só, pessoal, cuida que é antes ou durante o processo. Né? Eu encontrei questões em que dizia que somente durante, antes não podia. Pré-processualmente não podia, mas pode sim, tá? É antes ou durante. Então tem que saber isso aqui, ó, é apenas sobre direitos que admitem autocomposição. Então tem que cuidar muito bem esse artigo aqui, tá? Ele vai trazer as regrinhas para os negócios jurídicos processuais atípicos. O parágrafo único, pessoal, tem uma situação interessante que é a seguinte: o juiz ele pode controlar a validade das convenções. Então essas convenções que as partes fazem, o juiz pode controlar a validade. E aí só pode recusar a aplicação em 3 casos: nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão ou em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, vulnerabilidade econômica. Aí o juiz pode recusar a aplicação. Só cuida que é controle. O juiz ele não precisa homologar estas convenções. Muito cuidado. Em regra, negócios jurídicos processuais independem de homologação pelo juiz em regra, tá? Em regra, muito cuidado aqui. O que há é o controle, o juiz controla. Claro, as bancas adoram dizer que o juiz não poderá controlar a validade. Não, o juiz pode controlar a validade, tá escrito aqui no parágrafo único. Só cuida aqui, tá? Que não é, o juiz não precisa homologar sempre esses acordos. Não, o que ele faz é um controle da validade. Muito cuidado aqui. Tem situações que ele tem que homologar. Tem situações que ele tem que homologar sim. Um exemplo, deixa eu ver se eu coloquei aqui, é o artigo, deixa eu ver, artigo 200. E aí quando estiver estudando, vai lá no artigo 200. O parágrafo único vai dizer que a desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. Tá? Então muita atenção nesse artigo 190, que ele vai trazer regrinhas de negócios jurídicos processuais atípicos. O artigo 191, pessoal, ele traz uma novidade também, não havia previsão no código anterior, sobre a calendarização processual. Ele diz que o juiz e as partes, de comum acordo, podem fixar calendário para a prática dos atos processuais. Eles vão lá e fixam um calendário.
Pessoal, esse artigo 191, esta calendarização processual, também é um negócio jurídico processual, tá? Lembra lá em cima lá que eu falei de negócios jurídicos processuais típicos? A calendarização é um exemplo de negócio jurídico processual típico, porque está escrito, está previsto aqui no 191. Muita atenção na leitura do 191, pessoal, porque esse negócio jurídico processual aqui, até a doutrina vai chamar de plurilateral, porque o juiz ele faz parte do acordo, ó, de comum acordo o juiz e as partes, então não é bilateral, é pluri porque tem as partes e o juiz, tá? Então tem mais de duas pessoas. Muita atenção na leitura dos parágrafos aqui, o parágrafo segundo vai falar que, olha só, dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Só dispensa-se a intimação, porque aqui tem uma ideia de celeridade processual e economicidade processual. Tá, pessoal, muita atenção nisso. Olha só, a FCC colocou numa questão, ó. Os negócios jurídicos processuais são um instituto novo no sistema processual civil, inaugurado com o advento do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual ainda pairam diversas controvérsias na doutrina e jurisprudência a seu respeito. Pessoal, isso aqui é F, é falso. Os negócios jurídicos processuais não são um instituto novo no sistema processual civil brasileiro. O que o Código de 2015 fez foi acrescentar um artigo, que é o 190, explicando regras para negócios jurídicos processuais atípicos, tá? Isso sim não tinha no CPC de 73, mas os negócios jurídicos processuais já havia, né? Já havia no CPC anterior. O principal exemplo é a cláusula de eleição de foro, né? Isso já tinha no CPC anterior. E até aqui, pessoal, eu coloquei exemplos, ó, de negócios jurídicos típicos, que são aqueles que têm artigos no CPC falando. Coloquei vários exemplos aqui, tá? Então aí tu pausa o vídeo se tu quiser para pegar exemplos de negócios jurídicos processuais típicos. Seu pessoal, bons estudos, segue o baile!